Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula gratuita de Física ou Matemática. Estamos aí no caminho de destruir o ERJ 2013, questão 40, segundo o exame de qualificação, que diz o seguinte. Um skatista treina em 3 rampas planas de comprimento A, tá aqui ó, que é a hipotenusa desses triângulos aí, né? Com inclinações diferentes. As figuras abaixo representam as trajetórias A, B, C, D e E, F, contidas na reta de maior declive da rampa, que é a própria hipotenusa, então chamando de A. Sabemos que alturas em metros de A, C e E, essa altura aqui é respectivamente H1, H2 e H3, qual vai ser a soma de H1 mais H2? Né? Se eu somar esse aqui mais esse aqui, qual a relação que vai ter aqui, né? O ERJ tem uma coisa interessante, né? Eles colocam tudo bonitinho, né? Bem proporcionalzinho, dá para... Como eu estiquei um pouquinho, perdeu um pouco da proporção, né? Mas dá para matar até no visual, né? Mas deixa isso para lá. Bem, o que acontece? Quem é H1? H1 dividido por A é o seno de 15 graus, fazendo com que H1 seja A seno de 15 graus, H2 seja A seno de 45 graus e H3 seja A seno de 75 graus. Estava meio acelerado, né? Já estava querendo jogar para cá que dá isso aqui. Bem, como A é comum para todo mundo aqui, vai ter uma questão de proporcionalidade, então há um número qualquer que na conta não vai interferir. Como é uma questão de múltipla escolha, eu vou fazer um artifício aqui, ó, só para não ter que ficar repetindo A toda hora, tá? Dá para fazer com A sem nenhum problema, né? Mas eu vou botar para A igual a 1, ou seja, 1 decímetro, 1 decâmetro, 1 quilômetro, 1 metro, para uma unidade, só para eu sumir com esse A aí. E H1 vai ser o seno de 15 graus, H2 vai ser o seno de 45 graus, H3 igual ao seno de 75 graus. Se A pode ser um número qualquer, ele pode ser 1. Bem, e para matar a questão, eu trabalho aqui com o A, esse A aqui é igual a 45, esse B é igual a 30, então 45 menos 30 é 15 e 45 mais 30 é 75. Então vamos lá, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Eu não digo só o mnemônico, essa demonstração aqui foi a primeiríssima que eu fiz no canal, justamente porque eu queria ter um canal no qual as demonstrações estivessem disponíveis para os alunos que quisessem entender o assunto com maior profundidade, tá? Então isso aqui vai dar seno de 45, cosseno de 30, mais ou menos seno de 30, cosseno de 45 graus. Então, seno de 45 mais ou menos 30 vai ser igual a raiz de 2 sobre 2, cosseno raiz de 3 sobre 2, seno de 30 é meio, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, seno de 45 mais ou menos 30 vai ser raiz de 6 mais ou menos raiz de 2. 2 vezes 2, 4, tudo isso por 4. Então, o seno de 15 graus vai ficar com menos. Então, raiz de 6 menos raiz de 2, tudo isso dividido por 4. E o seno de 75 graus vai ficar com raiz de 6 mais raiz de 2, tudo isso dividido por 4. Só que ele quer saber quanto é que é esse mais o seno de 45 graus. Então vamos lá. Raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2, tudo isso mais o seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, que nada mais é do que, se eu multiplicar 2 em cima e 2 embaixo, vai ficar 2 sobre 4, para ficar sobre um denominador comum. Então fica raiz de 6, menos uma coisa, mais 2 vezes outra coisa, é mais essa coisa, que vai coincidir aqui com o seno de 75 graus. Então, H1 mais H2 vai ser igual a
H3. Você vai lá, marca a letra D, Drosophila melanogaster, não se fala mais nisso. Você pode ver que se você pegar esse tamanho aqui e jogar aqui, a altura vai ficar comparável, tá? Então não tem como ser o dobro, não tem como ser raiz de 3, que dá um número grandão, não tem como ser raiz de 2, que é a coisa mais pouquinho menos do que a metade. Por isso que eu falei no começo que dava para fazer no visual, porque a UERJ faz uma geometria bonitinha, né? Diferente de algumas provas de militares, que eles deformam o desenho para dificultar a sua resposta. Então, apesar de ser uma questão dificílima, se você tem uma noção básica de desenho técnico, né? Se você teve a sorte de fazer desenho técnico como eu fiz no ensino médio, fica mais fácil de matar a questão. Ou se você tem um bom olho para esse tipo de coisa, tá? Fica aí para arte do chute. Bem, a outra coisa que eu posso falar sobre essa questão é, se eu somar um com o outro, desculpa, contrário, né? Se eu subtrair um do outro, né? Se eu subtrair esse desse, essa parte, a raiz de 6 vai sumir, vai ficar 2 vezes raiz de 2 sobre 4, dá raiz de 2 sobre 2, então esse menos esse dá 45 graus. Deixa eu fazer a conta porque fica difícil assim falando, peraí. Raiz de 6 mais raiz de 2, que é o seno de 75, menos raiz de 6, menos raiz de 2, que é o seno de 15 graus. Então, raiz de 6 com raiz de 6 vai embora. Menos alguma coisa é mais. Então, 2 raiz de 2 sobre 4. Vai dar raiz de 2 sobre 2. Ou seja, o seno de 75 menos o seno de 15 é o seno de 45. Obviamente, fazendo com que H3 menos H1 dê H2, que nada mais é do que um artifício que a gente fez aqui para poder discutir um pouco mais essa questão, que eu achei uma questão bem legal, de um nível de dificuldade sério, tá? A não ser que você tenha dado a sorte de enxergar ali no desenho a resposta rapidamente, né? Até porque chutar não é pecado, né, gente? Colar é desonesto.